Bom, enquanto isso, a gente vai a Brasília, porque o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, volta a ser ouvido hoje pela Polícia Federal. Assim como na sexta-feira, ele vai prestar depoimento no inquérito que apura a suposta contratação do hacker da Vaza Jato para invadir o sistema de urnas eletrônicas. De acordo com Walter Delgatti Neto, Mauro Cid teria participado da reunião promovida pela deputada Carla Zambelli com Jair Bolsonaro em agosto do ano passado, no Palácio da Alvorada. Ainda nessa semana, o tenente-coronel e mais 7 pessoas, incluindo o ex-presidente, serão ouvidos em outra investigação, a que trata da venda de joias recebidas por autoridades estrangeiras. Os depoimentos vão acontecer de forma simultânea, só que em salas separadas, para evitar qualquer tipo de combinação de versões. Ah, mas eles não podem combinar antes? Podem. Mas aí se alguém é pego no pulo em um dos depoimentos, o depoente, ou melhor, o policial vai lá na outra sala e fala, olha, o cara lá mudou a versão dele. Ele disse que você bibibi bobobó. E aí? Aí você vai fazendo uma espécie de acariação sem a necessidade do cara a cara. Os detalhes de Brasília com João Pedro Mello, começando por Mauro Cid, JP. Ele, mais uma vez, tem o direito de permanecer o tempo todo em silêncio. Bom dia pra você. Oi, Megali, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, esse depoimento, de hoje do Mauro Cid é uma continuação do depoimento da última sexta-feira. Só para esclarecer, na sexta-feira ele deu um depoimento de quase 6 horas em que a defesa não quis tratar sobre Walter Delgatti Neto, porque, segundo eles, não tinham acesso ainda aos autos. Tiveram acesso ao longo do fim de semana, portanto, a esse novo depoimento marcado para hoje, às 10 horas da manhã. Sobre o restante dos depoimentos, a gente tem aí essa espécie de acariação, como você falou, entre os investigados, mas sem a necessidade deles ficarem, de fato, cara a cara. O que a Polícia Federal quer saber nesse momento? Quem autorizou a venda dos presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e como foi feita a recompra e o retorno de alguns itens aqui ao Brasil. A Polícia Federal vai ouvir, então, nessa semana, 8 pessoas nesse inquérito que investiga a venda de joias, entre outros objetos que foram dadas ao ex-presidente, e os depoimentos ocorrem de forma simultânea, obviamente em salas diferentes do prédio da Polícia Federal aqui em Brasília. Mauro Cid não pode ter contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a ex-primeira-dama Michele, além da própria esposa Gabriela Cid e outros investigados. Essa proibição foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes e teve como base um relatório da Polícia Federal, que teve uma perícia também feita no celular de Mauro Cid e que mostrava envolvimento de todas essas pessoas. Ele não pode ter contato, inclusive, com o próprio pai, o Lorena Cid. A gente teve essa proibição ao longo das últimas semanas, feita também pelo ministro Alexandre de Moraes, já que todos são investigados e, portanto, no momento da prisão, há lá uma cláusula que diz que as pessoas investigadas não podem ter contato, por isso ele não pode ter contato, então, com o próprio pai. Bom, A bruxa tá solta! Hoje, mês de agosto, mês do cachorro louco. João Pedro, não adianta você continuar falando, não. Não tá no você tá ar, fora do viu, ar. João Pedro? Ele tá mexendo os lábios ainda. Então. Caiu. Caiu. Agora voltou. Caiu? Agora voltou. Olha que beleza, gente. Eu não sabia, tava seguindo aqui. Seguiu com a informação, mas é isso. A gente perdeu uns 10 segundos da sua fala, João Pedro. Só dá um rewind então aí de 10 segundos e continua. Vamos 10 segundos atrás. A parte que eu tava falando do Frederico Assef. Ele tá sendo investigado nesse caso das joias, pela recompra das joias, mas também tá sendo investigado aqui em Brasília em um caso de injúria racial. E o detalhe, a Justiça aqui de Brasília não conseguiu encontrar Frederico Assef em nenhum momento para fazer intimação para ele, mesmo com o nome dele estando aí muito em voga no noticiário e ele também tendo sido encontrado pela Justiça de São Paulo. Bom, no fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, e o locutor do evento, Cuiabano Lima, ironizou o caso das joias ao fazer um trocadilho. A gente vai ouvir agora. Nós é caipira, mas nós somos joia. Nós é caipira, mas nós é joia. Tem gente que era contra, mas hoje o Brasil inteiro torce e apoia. Parabéns ao homem do campo, produtor rural. Pois é, em um evento do PL em Pernambuco, Michele Bolsonaro também brincou com o caso e chegou a dizer que vai abrir uma marca de joias. A ex-primeira-dama afirmou que a investigação é para tirar o foco de outros acontecimentos de Brasília e chamou quem questiona de atrapalhado. Ficam até, mas as joias, como assim não entregaram as joias? Por que querem joias? Por que querem isso? Desviando o foco da CPI. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília eu ia falar um povo tapado.
que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar. Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Joias para vocês. Jair Bolsonaro também discursou durante a festa do Peão de Barretos. Aos gritos de mito, o ex-presidente afirmou que, infelizmente, entregou o Brasil e ressaltou que não estava no evento para fazer política. A gente vai ouvir agora também esse trechinho. Fizemos o possível, entregamos, infelizmente, um Brasil bem melhor do que recebi lá atrás. Eu digo infelizmente, tem dito quem assumiu. Mas não estamos aqui fazendo política. O Brasil é de todos nós. Obrigado a todos por essa oportunidade. E tenha certeza, enquanto vida eu estiver, eu estarei ao lado de vocês. Pois é, minha gente. Então, ao longo dessa semana, a gente vai ter esses depoimentos. São pelo menos 8 investigados, além de Mauro Cid, que presta um novo depoimento no dia de hoje. Todos eles, obviamente, sobre o caso das joias, mas a Polícia Federal também quer saber ali sobre a falsificação de cartões de vacina, entre outras questões, obviamente, citando também Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato. Eu não sei se a Michelle pretende mesmo, eu acho que até lançar possível, uma marca né? de joias? Acho que até possível. Eles estão lançando calendário, canequinha, babador, lenço. Não vejo por que não lançar uma linha de joias. Eu Mas só tomaria esse cuidado com o nome- cacófato. Mijoias? Mijoias parece outra coisa. É ouro cristalino. É mais ou né? menos Bem- quando você... Golden Shower pra Isso. você. Quando você Não é? fala assim quando você fala de um time que não conseguiu uma única vitória no campeonato, você evita falar que é um time que nunca ganha. Assim como você evita a junção de mi com joias. Deu pra entender? Uhum. No mais, a Michelle pode dar uma de sonsa, mas sonsa ela não é. As joias estão na Caixa Econômica. Estão, porque o TCU mandou devolver. Com exceção do Patek Philippe, que deve estar circulando por algum cofre de alguma loja em alguma parte do mundo, porque agora a defesa do presidente e da ex-primeira-dama, do ex-presidente da ex-primeira-dama, dizem que não sabem que diabo de relógio é esse, embora ele tenha sido presenteado ao governo brasileiro. Só que antes de estar com a Caixa Econômica Federal, elas estavam com a primeira-dama, elas estavam com o presidente, elas estavam com o Mauro Cid, elas estavam com o Mauro Cid pai, estavam circulando de mão em mão até serem vendidas e o dinheiro era embolsado por essa turma, já não se sabe exatamente de qual maneira. Então não adianta dar uma de sonsa. Estão na Caixa Econômica Federal. Então, porque o esquema foi desbaratado. Foi desvendado. Caso contrário, estariam onde estavam antes. Ou as joias, ou a grana, equivalente a elas. Então, esse papo aí não vai colar na Polícia Federal, porque se eu roubo um banco, sou pego e o dinheiro devolvido, não vai adiantar eu falar, mas o dinheiro que eu roubei tá lá no Itaú. Tá, mas antes estava comigo. Obrigado, JP.